Bem-vindos à nossa terceira aula da matéria de Trindade, Doutrina da Trindade. E nessa aula nós iremos ver a Trindade no Novo Testamento. Então, a revelação da triunidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo. Os textos bíblicos abaixo, alistados, respeitando seus devidos contextos, mostram sempre juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, levando-se em conta que Deus é o único, conforme Isaías 43, versículo 10, e que ele não partilha sua glória com ninguém, Isaías 42, 8, 48, 11. É interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, coisa que nenhuma criatura, por melhor que fosse, poderia atingir, nem muito menos uma força ativa ou agente passivo. Com relação ao Novo Testamento, a evidência da Trindade é bastante explícita e abundante. No anúncio sobre o nascimento de Jesus feito a Maria, a ação do Deus triuno fica evidente. Conforme Lucas 1,35, o exemplo mais claro encontra-se no batismo de Jesus, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, conforme Mateus 3, versículo 16 e 17. Na própria pregação de João Batista, é possível notar uma referência à Trindade divina, pois ele fala sobre a importância do arrependimento para com Deus e anunciava a vinda do Messias, que tem poder para batizar com o Espírito Santo. Já na fórmula batismal, o próprio Jesus declarou: Ide por todo o mundo fazer discípulos de todas as nações, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Perceba que a palavra nome permanece no singular, ou seja, há um único nome, porque os três são um único Deus. Também durante seu ministério, Jesus falou do Pai, orou ao Pai, deixou claro que não eram a mesma pessoa, mas, ao mesmo tempo, afirmou que eram um. O Pai e ele são um. Ele e o Pai são um. Para Mateus 5,16, 7,21, 11,25, o 16,27 e João 10, do 17 ao 38. Também deu testemunho direto sobre o ofício do Espírito Santo, conforme João 15 e 16. Agora, sobre Mateus 28, 19. A ordem de Jesus era para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, se Jesus fosse uma criatura e o Espírito Santo uma força ativa, seria estranho que as pessoas fossem batizadas em nome do Criador, que não divide sua glória com ninguém, e em nome de um anjo e de uma força ativa. Aliás, que necessidade há em batizar alguém em nome de uma força? Não tem sentido, né? Se realmente o Jesus fosse apenas um anjo ou um profeta e o Espírito Santo fosse apenas uma força ativa, que sentido teria batizar as pessoas em nome de Deus, de um anjo, de um profeta e de uma força ativa? Isso não tem sentido, né? Entra em discordância. Essa própria crença deles, né? Tudo isso só faz sentido se Jesus e o Espírito Santo forem Deus, assim como o Pai é. Como o Pai é Deus. Agora sobre Lucas 3, 22, no batismo do Filho, lá estão o Espírito e o Pai, como sempre inseparáveis. Essa é uma das razões pelas quais o batismo cristão deve ser ministrado em nome das três pessoas. Sobre João 14, 26, Jesus fala do Espírito Santo que será enviado pelo Pai, em seu próprio nome, isto é, o Cristo.
em nome de Cristo. Então o Espírito Santo foi enviado em nome de Cristo. Agora, sobre 2 Coríntios 13:13, outra fórmula trinitária, onde aparece o Filho em primeiro lugar com sua graça ou benignidade imerecida, depois o Pai com seu amor e, finalmente, o Espírito Santo com a comunhão ou participação que dele procede. Agora, em 1 Pedro 1:1, versículo 2, Pedro fala aos escolhidos que foram eleitos segundo a presciência de Deus, presciência do Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos com o sangue de Cristo. Novamente, nós vemos aqui uma referência de Pedro, na primeira epístola dele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como três pessoas distintas. Outros versículos, como Romanos, em Coríntios, na sua apostila vai estar aí todas as referências, até em Apocalipse. É digno de nota que, se o Filho fosse uma criatura e o Espírito Santo uma força ativa, os dois não poderiam assumir o primeiro lugar em algumas passagens bíblicas acima citadas, né? Igual está na sua apostila. Aliás, o que uma força ativa estaria fazendo no meio de duas pessoas? Não tem sentido, né? As testemunhas de Jeová objetam, dizendo que mencionar as três pessoas juntas não indica que sejam a mesma coisa, pois Abraão, Isaque e Jacó, conforme Mateus 22:32, bem como Pedro, Tiago e João, 17:1, sempre são citados juntos. Contudo, isso não os torna um. O que as testemunhas de Jeová não percebem foi o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó tinham algo em comum, o patriarcado. Já Pedro, Tiago e João tinham em comum o apostolado. Então eles tinham eles tinham algo em comum. E o Pai e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm em comum. Eles têm em comum a natureza divina, ou simplesmente a divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm em comum que a divindade, ou a natureza divina. Agora, nós encerramos nossa aula aqui. Na próxima aula, nós continuaremos a nossa matéria.